Olá, povão, tudo bem? Eu vou abordar hoje um assunto bem delicado mesmo, que é o assunto da inclusão escolar nas escolas particulares. É muito mais complicado do que vocês imaginam, pode ter certeza do que eu estou te falando. E mais do que isso, a solução para resolver este problema também é complexa. Eu vou levantar algumas hipóteses aqui para quem está sofrendo aí, e vou falar também de alguns aspectos dos direitos, quais são os direitos das pessoas nas escolas particulares. Eu não estou falando hoje aqui das escolas públicas, tá? Vou falar das escolas particulares. Tem vários detalhes importantes que talvez seja interessante para você saber. Fica aí para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu estudo autismo e práticas com evidência. A questão da educação é o meu objeto principal de discussão, de análise, né? Primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte: quando uma empresa vai oferecer um serviço privado, as regras para a oferta desse serviço são diferentes do serviço público, porque pelo nosso direito, vigora aquilo que a gente chama de princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer nada, nem deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Isso quer dizer que para o particular, ele pode fazer tudo, exceto aquilo que é proibido. Então, se não tiver uma lei proibindo alguma coisa, é porque é liberado. Para o serviço público, esse princípio ele funciona ao contrário. A gente chama isso de princípio da legalidade estrita. Quer dizer que o serviço público precisa fazer só o que é permitido em lei. E tudo o que é obrigatório em lei, que está na lei, ele tem que fazer. Então, no final das contas, acaba ficando muito diferente a maneira da gente se comportar em termos de sociedade. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma caneca aqui, ó. Canequinha que eu ganhei do Selby Star Wars, aqui, que eu tô com o Chewbacca. Essa caneca aqui, que alguém vendeu personalizado, né? Se eles quisessem fazer uma caneca quadrada, eu tenho uma quadrada aí, em algum lugar. Eles podem vender, mas eles podem fazer. Se eles quiserem fazer uma com o dobro do tamanho, eles podem fazer. Porque não tem nenhuma lei que proíba. Se quiser fazer uma, gente, tão pequena que não cabe nada de café, pode fazer. Embora eu particularmente acho que devia ser crime, mas não é. É uma relação entre o produtor e o consumidor. Não existe regra para como se produz caneca. Exceto que não pode fazer mal para a saúde e tal, né? Agora, existem alguns serviços, ainda que eles sejam oferecidos pela iniciativa privada, que eles têm uma natureza diferente. A natureza é pública, a sociedade considera que aqueles serviços eles são tão importantes, eles têm um papel social tão importante que o Estado diz assim, não, isso aí a gente regulamenta. Isso aí tem que fazer conforme a gente fala que tem que fazer. Esses serviços são, por exemplo, o serviço de saúde, né? Que você tem a agência de saúde que estabelece lá as regras, né? Se estão sendo cumpridas, se essas regras são boas ou ruins, é um outro problema. Mas existem essas regras, em tese, essas regras precisam ser cumpridas. A mesma coisa na educação. Então, as regras que estão previstas na Constituição, na LDB, em toda outra legislação sobre a educação, elas valem para a educação pública e valem para a educação privada. Mesmo que ela seja ofertada por uma empresa privada para um particular. Não tem a liberdade deles acertarem do jeito que eles quiserem. Vou dar um exemplo para vocês fora aqui do campo da educação especial. Tem que ter aula de língua portuguesa. Tem que ter aula em português, porque está na Constituição. Ah, mas a escola é privada. A escola está dando aula para pessoas que são de outras culturas. Vai ver na escola britânica, na escola americana, para você ver. Tem aula também de língua portuguesa. Em geral tem history, história. Tem outras questões que são multiculturais, mas tem a questão da língua portuguesa, porque está na nossa legislação. Aí o outro exemplo no nosso campo aqui é que a educação especial ela é uma modalidade transversal de educação. Quer dizer que todas as experiências educacionais do Brasil precisam estar atravessadas por esse tipo de apoio. Por exemplo, uma escola, ela pode dizer assim, não, essa escola aqui ela é judaica. Nós vamos oferecer aqui uma educação judaica. Ela pode fazer isso? Pode, desde que ela deixe claro isso aí. Quem contrata a escola sabe que ela é judaica, beleza. Ah, ela é cristã, ela é católica, ela é evangélica. Tá cheio de escola católica, de escola evangélica por aí. Pode. Muçulmana, pode. Pode ser vinculada americana, britânica, de outras culturas, né? Pode. Não tem nenhum problema. Isso é permitido no Brasil. Agora eu posso dizer assim, não, a minha escola, o perfil da minha escola é ser uma escola só para alta performance, a gente não tem aqui criança com deficiência. Não pode. A legislação proíbe. Então,
Primeira coisa que você precisa saber, número 1, toda escola privada, obrigatoriamente, pela legislação brasileira, deve ser uma escola inclusiva, como todas as escolas públicas também, mas não estou discutindo isso. Ela necessariamente tem que ser inclusiva, isto é, ela tem que ofertar o apoio para indivíduos com deficiência, incluindo autismo, ok? Informação importante. E aí, os vários direitos que dizem respeito à oferta da educação especial são também direitos na escola privada. Por exemplo, o direito ao acompanhante especializado em casos de comprovada necessidade. Está lá a Lei 12.764 de 2012. É direito na escola privada? Sim. Quando o indivíduo com autismo matriculado na sala comum, quando comprovada a necessidade, tem direito ao acompanhante. Escola particular também. Pode cobrar mais dessa família? Não. A LBI estabelece isso. A Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei que descreve para a realidade brasileira, basicamente a Convenção de Direito da Pessoa com Deficiência, não permite. Ela tem um artigo específico em que ela não permite cobrança de taxas adicionais de qualquer valor a mais de famílias de crianças com deficiência. Então, não pode cobrar mais. Agora que vem a grande contradição que eu vou falar para vocês. Qual é o grande problema real que acontece lá na base das escolas particulares? Antes disso, de eu falar sobre isso, deixa eu fazer propaganda para vocês do livro que eu estou lançando agora. Não sei quando você está assistindo, se eu já lancei ou não. Chama Crítica à Pseudociência na Educação Especial, Trilhas de uma Educação Baseada em Evidências. Esse livro novo que eu sistematizo as minhas reflexões sobre educação especial. Vou colocar o link aqui para vocês. Não sei qual é o link, se é da Luna. É a Luna Editora que está publicando, tá? Mas eu estou muito feliz com esse livro aqui. Acho que vocês vão gostar. Mas continuando. Qual que é a grande contradição? Imagina o seguinte, que você tem uma cidade pequena, que tem uma escola privada num bairro, tem outra escola ali perto do centro, você tem ali umas 6, 7, 8, 10 escolas privadas, por exemplo, né? Aí você tem a maior parte das escolas que quando vai alguém com deficiência lá, que os pais vão lá e falam que tem deficiência, eles negam a matrícula. Isso é muito comum. Pode negar? Como eu já disse, não. Mais do que simplesmente um descumprimento da lei, isso é crime. Crime é um tipo de descumprimento da lei muito mais grave, que dá sanções penais. Então, isso aí tem que fazer boletim de ocorrência, tem que levar ao conhecimento do Ministério Público, isso é crime, é coisa muito grave. Nesse aspecto, isso você consegue combater de uma maneira muito direta. Mas o problema é o seguinte, quando você matricula, e aí, por conta de uma legislação que é muito vaga, muito abstrata, ela não é muito específica, esse indivíduo não tem direito a nenhum apoio que o indivíduo precisa. Então, por exemplo, o indivíduo vai para a escola particular e aí ele não tem uma avaliação individualizada de qual é o seu repertório, as suas habilidades acadêmicas e pré-acadêmicas. Ele não tem um plano educacional individualizado. Se eu olhar para a literatura científica, é muito óbvio que eu preciso, para indivíduos com deficiência, de um plano educacional individualizado, de um PEI. Mas não está na legislação, A gente usa aí o artigo 28 da LBI, que diz que tem direito a medidas individualizadas, mas não fala especificamente de PEI. A gente usa o artigo 59 da LDB, que diz que pessoas da educação especial têm direito a currículos, métodos, processos de organização específicos para atender às suas necessidades, mas não fala especificamente de PEI. Então, quando a escola pode, muitas vezes ela vai dizer, não, então não tem nenhuma lei que me obrigue, não, a gente está só com um olhar individualizado, um olhar aqui. E aí, eles negam esse direito muitas vezes. O acompanhante diz, tem direito quando comprovada a necessidade. Aí a escola vai lá e diz, não, ele não precisa de acompanhante, não tem necessidade nenhuma. E aí os pais têm que correr atrás de outros profissionais para atestar que ele precisa que tem necessidade, aí judicializa. É uma dificuldade tremenda. Então o que os pais muitas vezes fazem? Tiram a criança da escola e dizem, essa escola é uma porcaria para inclusão. Só que aí você acha assim, essa escola agora ela vai tomar uma atitude, porque disseram que ela é ruim. Não. As escolas particulares, em grande parte, até gostam disso. Porque aí diminui a probabilidade de outras crianças e adolescentes com deficiência entrarem na escola. E, portanto, de ter esses gastos suplementares. Eles acham que é tranquilo, em geral, tá? Não é regra. Óbvio, tudo que eu tô falando aqui não é regra, E a outra coisa, também que é muito importante para o entendimento desse fenômeno, é que os pais de crianças com desenvolvimento típico também não se importam de que seus filhos estejam numa escola que não é inclusiva. Este não é um valor que a sociedade brasileira diz, não, esse valor é fundamental. Que absurdo, a escola não é inclusiva, eu vou tirar meu filho de lá. Não existe isso, dizem. Não é que não existe, mas não é um fenômeno realmente relevante, massivamente relevante, a ponto de uma escola dizer, caramba, a gente vai ficar
mal falado, vamos dizer que a gente é ruim de inclusão, vamos perder cliente. Eu não vejo esse fenômeno. Esse é um lado da moeda que acontece. O outro lado da moeda é o seguinte, a escola diz assim, não, tem um aluno com deficiência aqui, vamos fazer um negócio redondo, vamos avaliar, beleza, vamos fazer um plano educacional individualizado, aí precisa, claro, de apoio profissional, precisa ter um profissional especializado. Esse profissional é remunerado, ele precisa ou ser contratado ali, um profissional altamente especializado, ou um serviço específico que ele vai prestar. Se esse indivíduo, se essa criança ou adolescente precisar do acompanhante, a escola paga esse acompanhante, que é obrigação da escola, como eu disse, não pode cobrar mais da família, e a escola vai ter um custo a mais. Este custo a mais, como eu disse, não pode ser cobrado da família. Ele tem que ser retirado da receita geral da escola. Então, se eu não estou cobrando mais daquela família, eu tenho que retirar do lucro total. Mas tudo bem, você tem uma criança ali, uma adolescente, você está ali, é um valor que está dentro de uma margem ali. Só que aí, essa família diz assim, gente, essa escola, eu estou super satisfeito que essa escola é muito boa. Vamos ser sinceros. Se você é pai ou você é mãe aí, diz pra mim aqui nos comentários se é verdade ou não. Que na hora vai frechar, gente. Que escola é essa? Onde que ela é? Me passa o telefone, porque eu quero ir pra ela, porque eu tô super insatisfeito onde eu tô. Seja porque tá numa escola particular que não atende essas necessidades, seja porque, não achando uma escola particular, colocou numa pública, mas gostaria de estar numa particular. Né? Mas é porque não achou uma que atendesse essas necessidades. Aí, vai várias famílias procurar essa escola. Chegou a primeira criança, beleza. Adolescente, chegou, beleza, ok. Chegou a segunda, ok, beleza. Chegou a terceira, chegou a quarta. Chegou uma hora que essa escola tem uma contradição, que é a seguinte. Ele tem mais e mais estudantes, e muitos deles têm um acompanhante, muitos têm que fazer avaliação, um monte de coisa, você tem custos a mais, e essa receita total da escola não é suficiente mais para você ter mais custos. E aí você tem um problema. Lembrando que se você tem um acompanhante em sala de aula, você tem um espaço também ocupado naquela sala de aula. Existe uma proporção de alunos por metro quadrado que é definido também em norma regulamentar. Então você, eventualmente, se você tiver a lotação naquela sala, você tem menos possibilidade de um outro aluno ali. E aí isso, à medida que isso vai se acumulando, isso pode passar a ser um problema. Eu, por exemplo, estava numa aula da especialização em educação especial baseado em evidências para autismo e deficiência intelectual. Estava numa aula hoje. Estou gravando aqui super tarde porque teve essa pergunta na aula e eu achei que não podia perder a oportunidade de gravar. E aí a pessoa estava dizendo que ela está numa escola que tem 200 alunos. Desses 200, 70 tem diagnóstico. E desses 70, 50 tem o acompanhante. Ou seja, a proporção de alunos nessa escola é muito maior e era uma cidade pequena. Depois eu perguntei qual é a cidade, uma cidade pequena. Provavelmente é isso. A escola atendeu muito bem uma pessoa, 2 pessoas, e aí foi um monte de gente, todo mundo foi pra lá. Todo mundo que queria a escola particular foi pra essa escola. E aí causou um desequilíbrio. Eu já vi escola que teve um desequilíbrio profundo. Porque o que acontece é o seguinte, ela vai tendo mais estudantes que demandam mais investimento sem poder cobrar mais aquela família, porque tá certo, é óbvio, né? E aí ela vai tirando desse lucro. Com um certo momento que você não tem mais receita para tirar, você tem que aumentar a mensalidade. Quando aumenta a mensalidade, o pai do aluno com desenvolvimento típico diz assim, peraí, por que você aumentou a mensalidade se você não está dando nada mais para o meu filho? Não tem nenhum incremento de serviço nessa escola. A escola diz, não, porque agora a gente tem alunos com deficiência que eu preciso dar certo apoio, e aí esse apoio ele exige um custo, esse custo tem que ser rateado entre todos. Aí o aluno com desenvolvimento típico, através da sua família, diz, não, mas eu não quero saber disso. Se meu filho não está tendo nada, eu vou sair dessa escola. Porque para aquela família, estar numa escola que seja inclusiva não é um valor importante. Não é um valor fundamental que você diga, não, beleza, eu estou disposto a pagar mais para que meu filho conviva com essa diferença, com essa diversidade. Eu não quero isso. Eu quero que meu filho conviva com essa diversidade. Isso é um valor importante para mim. Existem famílias que tem essa perspectiva, que tem esse valor? Existe. Mas elas não são suficientes dentro de uma cidade pequena para manter esse equilíbrio. Isso só faz sentido em cidades grandes que você consegue ter um mercado para as escolas referência em termos de inclusão. Então você tem escolas que são muito boas em termos de inclusão. Muito boas, são fera. Mas elas são mais caras. Porque para elas oferecerem esse serviço tem que ser mais caro. Porque exige uma demanda especializada. Então você tem os alunos com deficiência e você tem os alunos cujos pais dizem assim, não, eu estou disposto a pagar mais caro para o meu filho conviver com pessoas com deficiência também. Ele tem que aprender esses valores. Eu me disponho a pagar mais caro para ter essa diversidade na escola.
cidades grandes têm essa possibilidade de ter esse mercado. Ou seja, essas pessoas que têm esses valores são gente o suficiente para manter uma escola viva, funcionando, robusta em termos de mercado. Mas cidades pequenas têm muito mais dificuldade. De modo que eu entendo que nós temos três caminhos que a gente precisa percorrer para resolver essa contradição. O primeiro caminho que a gente precisa fazer para resolver isso é a gente ter uma norma que seja descritiva. Então, quando você chega para a escola e diz assim, precisa ter o acompanhante? Não, acompanhante não, só quando comprovada a necessidade. E os alunos aqui, nenhum precisa. Não tem comprovada a necessidade nenhum, porque nós aqui avaliamos que não tem necessidade. Muitas vezes eles fazem isso para economizar dinheiro, não de fato porque não tem necessidade. Então, a norma precisa ser mais descritiva. Ela precisa dizer assim, tem acompanhante, ele tem que estar presente em tal e tal situação. Por exemplo, você faz uma avaliação com o protocolo cientificamente validado, se não houver prejuízo de habilidades desenvolvimentais, então ele não precisa. Mas se houver prejuízo, ele precisa. Então a norma precisa ser mais descritiva. Essa norma é muito complicada, agora que eu vou explicar uma coisa para vocês. A Constituição, ela diz o seguinte, que a educação, ela tem uma competência que é concorrente. Ou seja, não é federação que manda no estado, que manda no município. É todo mundo cuida de uma parte. Então, a Constituição diz o seguinte, quando um município tem sistema, quando é que o município tem sistema? Quando ela tem uma lei, que ela vai para a Câmara dizendo, cria-se o sistema, e ela tem Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal. Grande parte dos municípios tem sistema, não sei qual é a proporção. Quando ele tem sistema, é aquele sistema municipal que dá autorização para a rede privada funcionar na educação infantil. Então, berçário, creche, etapa 1 e 2, né? A educação infantil da rede particular, no município que tem sistema, deve seguir as normas do município e deve ter autorização do Conselho Municipal de Educação. Se o município não tiver sistema, então ele automaticamente está vinculado ao sistema estadual, tá? E o ensino fundamental e médio, independentemente do município ter sistema, ele já está vinculado ao Conselho Estadual, ao sistema estadual. Então, quer dizer que quem publica as normas que a rede privada deve seguir são do estado em que está, no ensino fundamental e médio. Então, ele tem que pedir autorização para o Estado de funcionamento. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, eu era do Conselho Municipal de Educação de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Nós aprovamos lá uma resolução que tinha uma série de critérios. Eu vou até colocar aqui para vocês uma proposta de resolução municipal, tá? Que pode fazer uma adaptação para o Estado também, de critérios para a educação inclusiva, tá? Eu sempre falo que foi elaborado pelo Movimento Capricho da Inclusão, vou deixar aqui nos comentários. E aí a gente fez lá, e aí a gente notificou as escolas particulares tudo. Fomos fazer a fiscalização, eu fui, né? As escolas não cumpriam nada, a gente notificou tudo que eles precisavam fazer. Só que as escolas não fizeram, mas a gente não podia retirar a autorização. A norma previa multa e retirada de autorização, né? Mas a gente não podia, porque não tinha sistema no município, né? Então, não teve jeito de colocar em exercício. Então, precisa ter uma norma descritiva no Conselho Municipal de Educação, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação quando ele for sistema, porque aí você consegue ter as regras para a educação infantil da rede privada, e precisa ter também no Estado, no Conselho Estadual de Educação, para regular o ensino fundamental e médio das redes privadas. Então a gente precisa, primeiro, ter uma norma que seja descritiva, que ela diga, por exemplo, pessoas que se servem de educação especial têm que ter um plano educacional individualizado. Esse plano educacional tem que ter avaliação, objetivos, procedimentos, protocolos de registro, protocolo de conduta, diretrizes para a adaptação de avaliação e de atividades e recursos necessários para o indivíduo. Pode ser de outra forma que está descrito, né? Mas tem que estar descrito que precisa do plano educacional individualizado. Precisa de uma norma descritiva. A nossa norma ela é valorativa, não é descritiva. Segunda questão que a gente precisa resolver para conseguir efetivar a educação inclusiva nas escolas particulares. A gente precisa de uma fiscalização em todas elas. Então, a gente tem uma norma descritiva, aí a gente vai fiscalizar todas as escolas e vai dizer, você não está cumprindo essa norma, que
está bem descrita, então você vai ter multa e vai ter uma notificação, depois multa, depois até retirada de autorização. E a terceira coisa que a gente deve fazer para resolver o problema da educação inclusiva nas escolas particulares é que a inclusão seja um valor de toda a sociedade. Se alguém tem um filho e esse filho está numa escola particular e essa escola particular não é inclusiva, mesmo que este filho não tenha deficiência, essa família tem que rejeitar essa escola. A família tem que chegar na escola para decidir se o seu filho, sem deficiência, vai entrar ou não na escola. Ele tem que perguntar qual é a nota que essa escola tem, qual é qualquer outra coisa, qual é a estrutura, mas tem que perguntar qual é a política de inclusão dessa escola. E esse tem que ser um critério decisivo para essas famílias escolherem a sua escola também. A inclusão deve ser um valor de toda a sociedade e não só das famílias de crianças e adolescentes com desenvolvimento atípico. Isso necessita de um investimento em termos de sociedade, em termos de comprometimento da sociedade, muito grande. Nós estamos muito distante. Mas eu tenho certeza que se você compartilhar esse vídeo, a gente chega 1 milímetro mais para frente nesse objetivo. Compartilha nos grupos, segue aqui o canal, se inscreva aqui, compartilha aí para todo mundo. Um grande abraço. Tchau para vocês.